E vamos lá para mais um vídeo informativo e educativo aqui no canal. Vamos continuar falando de boas empresas, as boas notícias, principalmente é sobre esse contexto que nós vamos comentar sobre algumas empresas. Eu vou trazer até uma empresa bem menos comentada. Antes de mais nada, né, se você é investidor, se você gosta de estudar o negócio das empresas, já se inscreve aí no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. E vamos lá começar com a Raízen. Essa aqui já é bastante conhecida, mas nós temos boas notícias, né? Hoje, empresas relacionadas ao agronegócio, que eu vou trazer nesse vídeo, tá? Indo direto aqui para as boas notícias que eu falei, o mês de julho começa com preços de açúcar mantendo a alta, é o dado positivo, desde junho os preços aí da commodity vêm subindo e aí vem puxando as ações do setor, né? Todo o setor vem sendo beneficiado na bolsa com a alta do açúcar, e aí eu cito as outras empresas, não só a Raízen, na verdade, mas também a Cosan, que é controladora aí da Raízen, é beneficiada com esse movimento de alta, além da Jalles Machado também e a São Martinho, que são empresas ligadas aí ao setor de açúcar e etanol. Veja que as empresas mais expostas ao açúcar, né, se beneficiaram mais, em se falando aí de apreciação das cotações, né? A Jalles e a São Martinho tiveram uma valorização maior das suas ações devido à alta da commodity, conforme eu falei, né, que vem sendo observada aí nas últimas semanas. O grupo Cosan com a Raízen tem outros negócios ali no portfólio, além do açúcar, né? Já já eu vou falar um pouquinho mais, além, né, de ter aí uma posição financeira mais apertada, digamos assim, e por isso a alta das ações não foi no mesmo patamar das demais empresas, mas não deixa de ser uma boa notícia para essas empresas aqui no total, né, e para o acionista dessas empresas também, porque isso faz parte da composição do resultado futuro que essas empresas vão entregar, né? Preço do açúcar em alta é sinal de melhores resultados à frente e, consequentemente, a possibilidade de melhores dividendos aí por parte dessas empresas. A Jalles Machado, né, que foi uma das empresas aí que mais subiu nos últimos dias, anunciou ontem que colocou em funcionamento a fábrica de açúcar da unidade Santa Vitória. O fato relevante traz informações aí bem importantes para o investidor, porque a empresa não só colocou a fábrica operacional em tempo recorde, mas agora, né, o mix de açúcar da empresa vai aumentar. E como a gente viu, né, se os preços da commodity seguirem em bons patamares, a empresa pode surfar uma safra muito boa à frente, né? E o mercado ontem repercutiu esse otimismo nas cotações, principalmente onde as ações subiram bastante, tá? Veja que a empresa, no fato relevante, aí, ela reafirma as suas projeções de açúcar e etanol já divulgadas anteriormente, né, no sentido de aumento de produção, a gente já sabia, e agora para a safra 2024-2025 a produção de açúcar vai aumentar, né, 49,6%, e a empresa destaca que o mix de produção de açúcar da Jalles nessa próxima safra vai aumentar para 55%. Ou seja, mais açúcar do que etanol no portfólio, né? Depois de um 2023 muito ruim aí para o etanol, né? As empresas no geral desse setor sofreram muito, e aqui a Jalles, né, a empresa segue apostando mais no açúcar aí para a próxima safra, né? E como a gente viu, os preços estão sinalizando melhora, é a boa notícia, é o dado positivo, apesar que o etanol também vem subindo, né? O que ajuda também essas empresas aqui no geral. Porém, o etanol tem também o seu ciclo de volatilidade, o seu ciclo de altos e baixos, e pode voltar a cair. Isso é comum acontecer, geralmente na entre-safra, né? A oferta diminui mesmo, e aí com a procura maior o preço sobe. É o que pode estar acontecendo agora aí com os preços aumentando. E a partir de agora, com a safra iniciando de novo, né, a safra de cana que eu me refiro, né, com a moagem maior, a gente está vendo aqui claramente a empresa sinalizando aí, né, esse aumento de produção. Naturalmente vai haver em algum momento uma oferta maior também de etanol no mercado, o que pode derrubar o preço de novo se a demanda não aumentar de forma equilibrada junto à oferta. Então esse contexto de combustíveis ele afeta todas essas empresas aqui positivamente ou negativamente, a depender do momento, tá? Mas no momento atual é positivo, principalmente para os preços do açúcar, porque além disso a gente tem também o dólar em alta, o que naturalmente favorece a exportação e é positivo aí para todas essas empresas aqui também. Especificamente agora sobre a Jalles, eu lembro do dividendo também, né, que vocês sempre me pedem para atualizar as empresas aqui, e para esse mês ainda não teve anúncio da empresa, mas a Datacom deve ser nesse mês ainda. A empresa tem feito o anúncio no finalzinho
junho, né, de julho geralmente, e a data com tem sido exatamente no dia do anúncio. Então vamos ficar de olho, vamos ficar ligado, porque pode ter anúncio a qualquer momento. E no geral, né, ela segue com balanço sólido e as boas perspectivas em relação a melhores preços do açúcar seguem no radar, né? Essas são as boas notícias, são favoráveis também para a Raízen, porque ela é beneficiada aí, né, com melhores preços do açúcar e também melhores preços de etanol, conforme a gente discutiu aí com a Jalles, e por isso, pela mesma conjuntura que eu comentei, as ações da Raízen também seguem em alta, refletindo esse otimismo aí de melhores preços. Lembrando que o negócio da Raízen vai muito além aí, né, de açúcar e etanol. Isso até explica um pouco da frustração do mercado, até a desconfiança do mercado em relação ao sucesso aí desses outros negócios da empresa, né? Porque são negócios com margens apertadas e a empresa precisa ganhar mercado, fazer volume de vendas gigantescos aí para poder ser lucrativa. E ela está investindo. Já já a gente vai ver mais sobre isso, mas ainda falando aqui de boas notícias, que é o tema do vídeo, para quem perguntou, né, de dividendos da Raízen esse mês, ela pode anunciar, porque existe uma proposta a ser deliberada ainda nesse mês, inclusive, para dividendos adicionais de aproximadamente 103 milhões de reais, e se for aprovado, segundo os documentos aí da empresa, será algo em torno de 1 centavo por ação. A data compra ter direito, se aprovado, vai ser aí no dia 2 de agosto de 2024. Então, a Raízen não é ação para dividendos ainda, é ação para o futuro. É claro que se os preços do açúcar dispararem, ela vai disparar, vai lucrar mais, só que isso sempre vai ser uma incerteza, né? E falando de futuro, uma das apostas aí da empresa é no setor de etanol, né? Especificamente no etanol de segunda geração, onde a empresa está investindo muito, né? Veja que ela vem colocando plantas em operação. Até 2027 serão 9 e o plano, segundo a empresa, é atingir 20 plantas de etanol de segunda geração até 2030, 2031 aproximadamente. Então, se você investe na empresa, tem que saber que a empresa tem um projeto de médio e longo prazo, principalmente, né? Não é nada para agora, para amanhã, nem para o ano que vem. Veja que a empresa, ela fala aqui o seguinte, né, sobre esse projeto do etanol de segunda geração que ela está implementando. O fluxo de investimentos será suportado pelos recursos captados no IPO da Raízen e geração de caixa dos negócios em conexão com a sustentação de uma estrutura de capital otimizada. Então, resumindo aqui essa frase, haverá queima de caixa. É claro que tem os negócios atuais da empresa já operando, né, que se forem caminhando bem, podem suportar essa queima de caixa, mas como é um segmento volátil, quando ela fala aqui em otimizar sua estrutura de capital, ela está dizendo que até lá ela pode usar capital próprio ou capital de terceiros para isso, né, para se financiar. Possivelmente vai usar capital de terceiros, que é mais barato. Ou seja, é mais alavancagem, né? Só para vocês terem uma ideia, recentemente a Raízen inaugurou, né, essa segunda planta aí na cidade de Guariba, em São Paulo. É também, inclusive, uma das boas notícias aqui, né, dentro do contexto do nosso vídeo. Mas veja que o investimento só dessa unidade foi na ordem de 1,2 bilhão. E foi apenas a segunda planta. Então, até chegar no que a empresa está vislumbrando, que são 20 plantas, vão ser mais desembolsos aí, né? Vão ser desembolsados mais alguns bilhões. E até lá nós temos o risco de execução que vai seguir no radar do mercado. E aí, se você está comprado aqui nas ações da empresa, é pagar para ver o crescimento da empresa, pensando no médio e longo prazo, pelo menos. Estratégia, a gente já viu que ela tem. E esse etanol de segunda geração, né, ele faz todo sentido na estratégia da empresa, porque é uma forma da empresa produzir mais sem ter que aumentar a área plantada, por exemplo. Então, não vai ter custo de produção e colheita a mais do que ela já tem hoje, por exemplo, porque no etanol comum, né, para produzir o etanol comum, ele vem da cana, né, vem do caldo da cana, e é um processo que gera resíduos. E são desses resíduos que a empresa reaproveita para fazer o etanol de segunda geração, que tem sido o foco aí dos investimentos da empresa. E como eu disse, né, sem ter que aumentar o plantio e aumentar a produção de cana, por exemplo. É uma forma de maximização da produção com o desenvolvimento aí de um novo produto usando os recursos já existentes aí pela própria empresa, né? O investimento é em tecnologia para poder colocar essas novas plantas em operação. A matéria-prima ela já tem. Enfim, é tese de paciência até a empresa começar a colher os resultados. É tese de longo prazo aí para a Raízen, né? E faz todo sentido.
Porém, frisando, não é para todo perfil de investidor pelo contexto aí de volatilidade e paciência exigida, conforme eu trouxe aqui, principalmente. E aí nessa tese a gente pode inserir a Cosan, né, que está nesse contexto, porque a Raizen é o principal negócio do portfólio dela. Investir em uma empresa é basicamente o mesmo que investir na outra. Mas dito isso, vamos aqui para mais empresas com boas notícias aí no seu contexto de negócio. Eu trago agora a Kepler. É uma ação que também voltou a subir, principalmente ontem, né, com o anúncio aí do governo sobre o plano Safra 2024-2025, que visa o financiamento da atividade agrícola no país. E a Kepler pode ser beneficiada porque ela atua fabricando sistemas de armazenagem e movimentação de grãos. E ao que parece, o plano Safra aí que foi anunciado é o maior da história, segundo os noticiários, né? Só os grandes produtores vão contar aí com 400 bilhões em crédito. E os clientes da Kepler são de grandes produtores. É um ponto que pode aquecer o setor. Talvez por isso aí o otimismo com a notícia, né, e as ações em alta. E esse otimismo em relação ao plano safra e principalmente expectativa de maior produtividade para as próximas safras, né, como o Brasil sempre foi entregando recordes atrás de recordes em termos de produção, isso pode impulsionar empresas que estão postadas nesse segmento, não só a Kepler. E aí eu aproveito o gancho aqui para até trazer uma outra empresa para a discussão que também pode ser impulsionada de forma indireta, né, uma empresa até desconhecida aqui dos investidores, como é o caso da Boa Safra. Pouca gente conhece, né? É uma empresa de insumos, principalmente produção de sementes, e o drive de crescimento aqui para essa empresa é justamente o que a gente discutiu, né? O aumento de produção que o Brasil vem entregando ano após ano em se falando de agronegócio, né? O aumento de área plantada pelos produtores que naturalmente vai demandar por mais sementes. E esse é o negócio da empresa, ela produz sementes. Inicialmente era uma empresa produtora de sementes de soja, né? Mas desde 2023 ela vem diversificando aí sua receita com outras sementes no portfólio, e a tese é basicamente, né, o fato de que a empresa tem o essencial, ela tem um insumo básico e indispensável para o agronegócio existir, que são as sementes. Sem semente não tem plantio, né? Não existe produção. Então ela vem investindo em tecnologia para poder desenvolver sementes de alta qualidade e germinação. E por isso, dentro do contexto aí do agronegócio, eu acredito que é uma tese que vale no mínimo o estudo, né? O detalhe que a gente pode começar a observar daqui para frente, né, para quem for estudar a empresa, é o comportamento aqui da carteira de pedidos. E isso tem a ver com a dinâmica de resultados da empresa, né? Veja que agora no primeiro trimestre a empresa está com um pico aí, né, de pedidos na carteira, mais de 1 bilhão, porém a receita desse primeiro trimestre, né, foi de queda, né, foi só 69 milhões, ou seja, o resultado da empresa ele é bem sazonal, né? Provavelmente a gente vai observar resultados mais fortes no terceiro e quarto trimestres, como foi aí nos últimos 2 anos. E aqui é uma foto, né, boa para a gente guardar e comparar com os próximos resultados. A gente observar se a estratégia de diversificação da empresa que ela está implementando, né, em outros tipos de sementes, se isso vai tirar um pouco dessa diferença de resultados que é provocada por essa sazonalidade normal, né? Hoje ela é muito dependente de soja, mas à medida que ela for crescendo a receita em outros tipos de sementes, né, que tem uma dinâmica de produção diferente, a gente possa talvez observar essa diferença, né, essa volatilidade começar a diminuir. À medida que ela ganhar mais mercado em milho, em feijão, em trigo e em outras culturas, como eu mostro aí nesse slide para vocês, ela pode talvez diminuir esse ciclo de volatilidade. Aqui também, né, não vai ser da noite para o dia, né, nem de um ano para o outro. A gente está falando aqui de um crescimento no horizonte de 5 a 10 anos à frente, né, olhando aí pelo market share dela, por exemplo, hoje na casa aí dos 8,5%, né, saiu de 5,7% em 2020. Se a gente imaginar esse crescimento em linha, daqui 5 anos, por exemplo, ela poderia estar ali perto dos 14%, talvez até 15%, né, imaginando uma evolução mais forte dos outros negócios, além da soja que ela vem implementando. E aí sim, nesse sentido, poderíamos estar diante de uma tese de crescimento começando a se confirmar no horizonte ali de médio prazo. É uma boa tese. Acho que o dado positivo é que ela vem ganhando mercado e é mais uma empresa com balanço também bastante sólido, né? Para quem está estudando aí o setor do agronegócio, é um nome estratégico, pouco comentado, porém depende também de preços de commodity. Esse é o ponto. Mas enfim, por hoje foi isso, né? Algumas boas notícias aqui, principalmente para o setor do agronegócio e algumas empresas aí desse setor sendo beneficiadas com isso. Um abraço, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!